Você percebeu que as pessoas param de te ouvir no meio da frase, que cancelam planos com você sempre na última hora, que te tratam como opção e nunca prioridade? Existe algo que você faz todo santo dia que está destruindo seu valor social e você nem percebe que está fazendo. E o pior, não é uma coisa só. São 7 comportamentos invisíveis que corroem seu respeito gradualmente, como vazamentos silenciosos que afundam um barco. Os filósofos estoicos descobriram isso há 2000 anos. Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca. Eles sabiam exatamente o que faz uma pessoa ser respeitada e o que destrói esse respeito. Neste vídeo, vou te mostrar as 7 atitudes que estão sabotando você. E mais importante, como parar com isso hoje. Mas antes, faz o seguinte: se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, deixa o like agora, porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente como você é visto pelas pessoas ao seu redor. Deixa eu te contar sobre João. Nome fictício, história real. João trabalhava numa empresa há 5 anos. Bom profissional, sempre pontual. Entregava tudo o que prometia, ou pelo menos achava que entregava, até que um dia ele percebeu algo estranho. Nas reuniões, quando ele falava, as pessoas olhavam para o celular. Quando ele dava uma opinião, faziam aquele silêncio constrangedor e mudavam de assunto. Os colegas saíam para almoçar e não chamavam ele. Tinha aquele grupo do WhatsApp que ele não estava, aquelas conversas na copa que paravam quando ele chegava. João não entendia. Ele não tinha feito nada de errado, não tinha brigado com ninguém, não tinha sido grosseiro, mas alguma coisa estava acontecendo. As pessoas estavam se afastando, o respeito estava vazando, e ele não sabia por quê. Sabe o que estava acontecendo? João estava cometendo os 7 erros que vou te mostrar agora. E o pior, ele não tinha consciência de nenhum deles. E você? Quantos desses comportamentos você reconhece em você mesmo? Vamos descobrir juntos, porque no fim deste vídeo você vai ter clareza total sobre o que está sabotando seu respeito e vai ter um plano de ação para reverter isso em 7 dias. Primeira atitude que destrói respeito. Você reclama constantemente, mas nunca faz nada para mudar. Olha só, todo mundo reclama de vez em quando. É humano, normal, saudável até. Mas tem uma diferença brutal entre expressar frustração e viver em reclamação perpétua. Você conhece aquela pessoa que sempre tem algo para reclamar? O chefe é horrível, o trânsito é impossível, o tempo tá ruim, a comida tá sem sal, a comida tem sal demais. Pensa comigo, quantas vezes você reclamou do seu trabalho essa semana? Agora me responde, quantas vezes você agiu para mudar isso? Mandou currículo, conversou com seu chefe, desenvolveu novas habilidades, fez um plano de transição ou só reclamou? Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, disse algo poderoso. Ele não usou essas palavras exatas, mas o ensinamento era claro. Há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Quando você reclama do que não depende de você, o trânsito, o tempo, as atitudes dos outros, você está sinalizando fraqueza. Você está dizendo para o mundo, eu não tenho controle sobre nada, e as pessoas percebem isso. Subconscientemente, elas começam a te ver como alguém que não resolve problemas, alguém que só aponta problemas. E sabe o que acontece? As pessoas param de te incluir, porque ninguém quer ficar perto de energia negativa constante. Não é pessoal, é instinto de sobrevivência. A solução estoica é simples, mas não é fácil. Foca no que você controla. Age no que depende de você. Aceita o que não depende. Desafio para você. Nas próximas 24 horas, toda vez que sentir vontade de reclamar de algo, pergunta, isso depende de mim? Se não depende, respira e solta. Se depende, escreve uma ação concreta que você pode tomar hoje. Comenta aqui embaixo dia 1 quando você começar esse desafio.
Vou estar lendo e respondendo. Segunda atitude que destrói respeito. Você quebra pequenas promessas repetidamente. Ah, mas eu nunca quebrei uma promessa grande. Pois é, mas é nas pequenas que você se revela. Você marcou um café às 15 horas. Chegou 15h20. Ah, foi só 20 minutinhos. Você disse que ia responder um e-mail. 3 dias depois, ainda não respondeu. Ah, mas eu estava ocupado. Você prometeu ligar para sua mãe no domingo. Esqueceu. Ah, mas foi sem querer. Cada promessa quebrada, por menor que seja, é um tijolo que cai do castelo do seu respeito. Marco Aurélio escrevia no seu diário pessoal todos os dias. E uma coisa que ele repetia era sobre integridade. Não a integridade das grandes decisões, mas a integridade dos pequenos momentos. Porque é fácil manter a palavra quando todo mundo está olhando, quando tem consequências graves, quando é importante. O difícil é manter a palavra quando não é nada demais, quando ninguém vai perceber, quando não faz diferença, mas faz, as pessoas percebem e criam uma imagem de você. Fulano não é confiável, fulano não cumpre o que promete. Vou te contar um segredo que aprendi da pior forma possível. Eu tinha um amigo que eu admirava muito. Cara inteligente, engraçado, cheio de ideias. Mas ele sempre atrasava, sempre cancelava em cima da hora, sempre tinha uma desculpa. Sabe o que aconteceu? Eu parei de contar com ele. Quando ele falava que ia fazer algo, eu já assumia que não ia rolar. E eventualmente parei de chamar. Não foi raiva, não foi mágoa. Foi só cansaço, de expectativa não cumprida, de planos frustrados, de palavras vazias. Então aqui vai a dica estoica. Seja brutal consigo mesmo. Faça menos promessas, mas as que você faz, cumpre religiosamente. Prefira dizer não posso do que dizer sim e não cumprir. Porque um não honesto é melhor que um sim falso. Desafio da semana. Escolhe 3 compromissos para essa semana, só 3, e cumpre 100%. Nem 1 minuto de atraso, nem uma promessa quebrada. Depois volta aqui e conta como foi. Terceira atitude que mata respeito. Você vive buscando validação externa o tempo todo. Posta foto, fica checando quantos likes, fala alguma coisa, fica olhando a reação das pessoas, toma decisão, pede opinião de todo mundo antes. Você se tornou um termômetro social. Mede seu valor pela temperatura das reações alheias. E sabe o que as pessoas percebem quando você faz isso? Fraqueza, insegurança, falta de centro. Porque quem precisa constantemente de aprovação externa não tem aprovação interna. E isso é visível, é sentido, é palpável. Você conhece aquela pessoa que posta 5 stories por dia esperando reações? Que pergunta "tô bonita" em toda a foto? Que não consegue tomar decisão sem consultar 10 pessoas? Não é que é errado se importar com a opinião dos outros. O problema é quando sua paz interior depende disso. Os estoicos eram radicais nisso. Para eles, a única coisa que realmente importa é o que você pensa de você mesmo. Não baseado em ego ou arrogância, mas baseado em virtude, em caráter, em suas ações. Sêneca escreveu sobre isso de um jeito brutal. Ele dizia que a maioria das pessoas vive como se estivesse num palco, representando para uma plateia que nem está assistindo. Você está estressado sobre o que fulano vai pensar. Fulano nem lembra que você existe. Você está preocupado se sua roupa está bonita. As pessoas vão olhar por 2 segundos e esquecer. Você está com medo de ser julgado. Todo mundo está ocupado demais julgando a si mesmo. Vou ser transparente contigo. Eu já fui escravo da opinião dos outros. Antes de postar qualquer coisa aqui no canal, eu pensava, e se as pessoas acharem isso estúpido? E se ninguém assistir? E se me criticarem? Eu mudava thumbnail 10 vezes. Reescrevia título 15 vezes. Adiava a publicação porque tinha medo. E sabe o que acontecia? Nada. Postava, a vida continuava, o mundo não acabava.
Até que um dia eu entendi algo libertador. A opinião dos outros sobre mim não depende de mim. Então, por que eu estava gastando 80% da minha energia nisso? Eu controlo minha intenção, meu esforço, minha honestidade, minha qualidade, só isso. Se as pessoas gostam ou não, isso é com elas, não é comigo. E quando eu soltei isso, cara, foi libertador. As pessoas começaram a me respeitar mais, porque eu não estava mais tentando agradar todo mundo. Desafio para você. Jejum de validação de 48 horas. Não posta nada nas redes sociais por 2 dias. Nada. Nem story, nem tweet, nada. E observa teu estado mental. Vai ser desconfortável. E é exatamente por isso que você precisa fazer. E no final dos 2 dias, volta aqui e conta. O que você sentiu, do que você teve medo, o que você descobriu sobre você mesmo. Se está fazendo sentido até aqui, retribui com um like. Custa 0 e me ajuda muito a continuar criando conteúdo assim para você. 4ª atitude que destrói respeito. Você reage emocionalmente toda vez que é criticado. Alguém faz uma observação, você explode. Alguém discorda de você, você leva para o pessoal. Alguém aponta um erro. Você se defende como se tivesse sido atacado. E olha só o que acontece. As pessoas param de ser honestas com você, porque ninguém quer lidar com explosões emocionais. Então, elas começam a te tratar com luvas de pelica. Concordam com tudo que você fala. Evitam te dar feedback real. Te isolam em uma bolha de falsa aprovação. E você perde 2 coisas valiosas: respeito e crescimento, porque quem não aceita crítica não evolui. Marco Aurélio tinha um exercício poderoso. Toda manhã ele preparava sua mente para o dia dizendo mentalmente: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, egoístas. Parece negativo? Não é. É preparação, é estratégia. Porque quando você antecipa que vai ser criticado, julgado, mal interpretado, você não é pego de surpresa. Você não reage, você responde. Grande diferença entre reagir e responder. Reação vem do instinto, resposta vem da razão. Quando alguém te critica e você explode na hora, isso é reação, animal, primitivo, descontrolado. Quando alguém te critica e você pausa, respira, avalia se tem verdade ali, isso é resposta humana, evoluída, poderosa. Tem uma história sobre Sócrates que ilustra isso perfeitamente. Um dia, alguém insultou ele publicamente, chamou ele de todos os nomes possíveis. Sabe o que Sócrates fez? Nada, absolutamente nada. Os amigos perguntaram: você não vai fazer nada? E ele respondeu: se um burro me der um coice, eu vou processar o burro? Entendeu? Ele nem considerou aquilo digno de resposta, porque vinha de alguém que não tinha a menor intenção de verdade ou crescimento. Mas atenção, isso não significa ignorar todo o feedback, significa filtrar. Aqui vai um filtro estoico de 3 perguntas que uso sempre. Primeira: isso é verdade? Se é verdade, agradeça, mesmo que doa, especialmente se dói, porque a pessoa te deu um presente, consciência de algo que você precisa melhorar. Segunda: isso vem de alguém que eu respeito? Se vem de alguém que eu admiro, que está na arena, que fez o que eu quero fazer, peso dobrado. Se vem de alguém que só critica, mas nunca constrói, descarta. Terceira: qual é a intenção? Tem gente que critica para ajudar. Tem gente que critica para destruir. Aprenda a diferenciar. Técnica dos 10 segundos. Quando você receber uma crítica que te incomoda, conta até 10 mentalmente. Não fala nada. Só respira e conta. Nesses 10 segundos, sua biologia muda. Seu córtex pré-frontal volta a funcionar. E aí você consegue escolher: isso merece resposta? Tem verdade aqui? Como eu quero responder? Desafio: essa semana, quando alguém te criticar, e vai acontecer, aplica a regra dos 10 segundos. Depois comenta aqui como foi. Eu aposto que você vai se surpreender.
quinta atitude que mata respeito: você fala muito mais do que ouve. Você conhece aquela pessoa que sempre transforma qualquer conversa em algo sobre ela? Você está contando sobre seu problema. Ela interrompe para contar sobre o problema dela. Você compartilha uma conquista. Ela conta uma conquista maior. Esse é o narcisismo conversacional e é epidêmico, especialmente hoje, com redes sociais treinando todo mundo a ser o centro do universo. E aqui vai a verdade brutal: ninguém quer ficar perto de quem só sabe falar de si mesmo. É exaustivo, é sufocante, é desrespeitoso. Porque quando você não ouve de verdade, você está sinalizando: o que você tem a dizer não importa. Só eu importo. E as pessoas sentem isso. Mesmo que não tenham palavras para descrever, elas sentem. Epicteto tinha um ensinamento poderoso sobre isso. Ele dizia: temos 2 ouvidos e uma boca. Use na proporção, ou seja, escute o dobro do que fala. Proporção 70, 30, 70% escutando, 30% falando. Mas não é só quantidade, é qualidade, porque tem gente que fica em silêncio, mas não está ouvindo, está esperando a vez de falar, está planejando o que vai dizer, está julgando. Ouvir de verdade é raro, é dar atenção total, é fazer perguntas, é buscar entender, não responder. E quando você faz isso, algo mágico acontece. As pessoas se sentem vistas, valorizadas, respeitadas. E adivinhe como elas te veem de volta? Com respeito. Tem um paradoxo aqui. Quanto mais você escuta, mais as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Porque elas sabem que quando você fala, você tem algo real a compartilhar. Técnica da pergunta extra. Quando alguém te contar algo, em vez de responder com sua história, faça uma pergunta de follow-up. Como você se sentiu quando isso aconteceu? O que você aprendeu com isso? O que você vai fazer agora? Você vai notar que a conversa fica mais profunda, a conexão fica mais real. E a pessoa vai sair daquela conversa pensando: nossa, que papo bom! E sabe por quê? Porque você deixou ela ser o protagonista. Você deu espaço, você ouviu. Vou te confessar, eu era péssimo nisso. Eu interrompia todo mundo, sempre tinha uma história melhor. Sempre tinha que provar que eu sabia mais. E sabe o que acontecia nas festas? As pessoas fugiam de mim, literalmente. Eu via nos olhos delas: lá vem ele de novo. Foi humilhante perceber isso, mas necessário. Quando eu comecei a aplicar essa regra, 70% escutando, 30% falando, tudo mudou. Minhas conversas ficaram melhores. Meus relacionamentos mais profundos e, curiosamente, as pessoas começaram a me procurar mais. Desafio para você: nas próximas 3 conversas que você tiver, cronometre mentalmente. Você falou mais ou ouviu mais? Seja honesto. E comenta aqui o resultado. Sem julgamento, só consciência. Chegamos nas 2 últimas atitudes. E essas são as mais destrutivas de todas. Sexta atitude: você se coloca no papel de vítima constantemente. Tudo que dá errado na sua vida é culpa de alguém. O chefe, o ex, o sistema, o governo, a sorte, o timing, o universo. Nunca é sua responsabilidade. Sempre tem um culpado externo. E olha, às vezes a vida é injusta. Às vezes você é vítima de circunstâncias. Isso é real. Mas tem uma diferença gigante entre reconhecer que algo injusto aconteceu e construir sua identidade em cima disso. Porque quando você vive no papel de vítima, você entrega seu poder. Você diz para o mundo: eu não tenho controle, eu não posso mudar nada, eu sou apenas produto das circunstâncias. E as pessoas perdem respeito, não por crueldade, mas porque ninguém admira a impotência escolhida. Marco Aurélio passou por coisas terríveis: pragas, guerras, traições, perdeu filhos, foi traído por pessoas próximas. Ele tinha todo o direito de se colocar como vítima, mas não fez. Sabe o que ele escreveu?
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Ele não controlava as pragas, não controlava as guerras, não controlava a morte, mas controlava como reagia a tudo isso. E aqui está o segredo: responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é a habilidade de responder. Você não é culpado por tudo que acontece, mas você é 100% responsável por como responde. E isso me leva à sétima e última atitude, a mais sutil, a mais perigosa. Você vive sem propósito claro, sem valores definidos, sem direção. É como um barco sem âncora e sem destino. Qualquer vento te leva, qualquer onda te movimenta, qualquer opinião te desestabiliza. E sabe como as pessoas te veem? Como alguém sem firmeza, sem convicção, sem substância, porque quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Quem não tem valores próprios, adota os valores de quem fala mais alto. E respeito é dado a quem tem um centro, um norte, algo que não se negocia. Os estoicos eram obcecados com isso. Viver com intenção, agir com propósito, ter clareza sobre o que importa. Não é sobre ter tudo planejado, é sobre saber seus princípios, seus não negociáveis, suas batalhas. Por exemplo, integridade é um valor para você? Então você não mente, mesmo quando é conveniente. Coragem é um valor. Então você fala a verdade, mesmo quando é desconfortável. Crescimento é um valor. Então você busca desafios, mesmo quando é mais fácil ficar na zona de conforto. Então, vamos recapitular as 7 atitudes que destroem respeito. Primeira, reclamar sem agir. Segunda, quebrar pequenas promessas. Terceira, buscar validação externa obsessivamente. Quarta, reagir emocionalmente a críticas. Quinta, falar mais do que ouvir. Sexta, vitimização crônica. Sétima, viver sem direção. Agora a pergunta que importa: quantas dessas você reconhece em você? E olha, se você reconheceu várias, isso não é motivo para vergonha, é motivo para esperança, porque consciência é o primeiro passo para a mudança. João, aquele cara que eu te contei no começo, ele mudou, levou 6 meses, foi difícil, teve recaídas, mas ele mudou. E hoje, as pessoas buscam a opinião dele, confiam nele, respeitam ele, não porque ele virou perfeito, mas porque ele se tornou consciente, intencional, confiável. Então vamos fazer assim. Você não precisa mudar as 7 atitudes de uma vez. Isso é receita para fracasso. Escolhe uma. Apenas uma atitude dessa lista que mais ressoou com você. Aquela que você pensou: caramba, eu faço isso. E durante os próximos 7 dias, você vai focar apenas nela. Toda vez que você se pegar fazendo aquele comportamento, você pausa, respira e escolhe diferente. Não vai ser perfeito. Você vai falhar várias vezes. E tá tudo bem, porque não é sobre perfeição, é sobre direção. E no final desses 7 dias, você vai notar algo. As pessoas vão começar a te tratar diferente, não porque você virou outra pessoa, mas porque você começou a ser quem você sempre quis ser. Agora eu quero saber, qual dessas 7 atitudes você vai trabalhar primeiro? Comenta aqui o número da atitude, só o número. Quero ver qual é a mais comum entre vocês. E daqui 7 dias, volta aqui e atualiza. Fala se conseguiu, se foi difícil. O que você aprendeu? Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com crescimento real. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu cada minuto do seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre como aplicar filosofia estoica na vida real. Sem teoria abstrata, sem enrolação. Só o que funciona. Antes de ir, deixa eu te lembrar de algo.
Os estoicos nos ensinaram que não controlamos quanto tempo vivemos, mas controlamos completamente como vivemos esse tempo. Agora vem a parte que separa quem transforma de quem só consome: aplicar. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento, e você não está aqui para ser entretido, você está aqui para evoluir. Então vai lá, escolhe uma atitude, muda uma... Cada palavra desnecessária que sai da sua boca está corroendo sua credibilidade, criando vulnerabilidades e transmitindo insegurança para todo mundo ao seu redor. Ontem, em uma reunião de 40 minutos, eu falei exatamente 4 frases. 4. Enquanto isso, um colega falou sem parar por 25 minutos. Adivinha qual proposta foi aprovada? A minha. Por quê? Porque os estoicos descobriram há 2000 anos uma arma psicológica que te coloca no controle de qualquer conversa: o poder do silêncio estratégico. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como dominar conversas falando menos. Como fazer pessoas pararem tudo para te ouvir quando você abre a boca. Como transformar sua ansiedade social em presença magnética. Mas antes, faz o seguinte: para o vídeo agora e deixa o like. Porque se 100 pessoas deixarem like nos primeiros 30 segundos, o algoritmo vai mostrar isso para 10.000 pessoas que precisam ver. Então clica agora. Porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você se comunica, negocia e é percebido pelos outros. Deixa eu adivinhar sua situação. Você está em uma conversa, seja no trabalho, com amigos ou até numa discussão no relacionamento. E você sente aquela necessidade física de falar, de preencher o silêncio, de provar seu ponto, de se defender, de se explicar. Aí você começa a falar, e falar, e falar, justificando, explicando, detalhando. Você repete a mesma ideia de 3 formas diferentes porque não tem certeza se a pessoa entendeu. Quando você finalmente para, você percebe: ninguém estava realmente ouvindo. As pessoas estão no celular. Alguém te cortou no meio da frase. Ou pior, tem aquele silêncio constrangedor onde você sente que falou demais. E depois, sozinho, você fica repassando mentalmente a conversa. Por que eu disse aquilo? Por que eu me justifiquei tanto? Por que eu não consegui simplesmente calar a boca? Você já percebeu isso? As pessoas que mais falam em grupos são as menos lembradas depois. Os que falam sem parar são os menos respeitados. Os que se explicam demais são os menos levados a sério. E tem algo ainda mais devastador acontecendo. Cada vez que você se explica demais, você está treinando as pessoas ao seu redor a não te levarem a sério na primeira vez. Elas aprendem que podem esperar, que você vai repetir, que você precisa da validação delas. É como aquele amigo que sempre conta a mesma piada 3 vezes. Na terceira vez, ninguém ri mais. Não porque a piada ficou ruim, mas porque ela perdeu completamente o impacto. Daqui a pouco vou te contar sobre uma técnica que Epicteto ensinava aos seus alunos que transforma completamente essa dinâmica. É tão contraintuitiva que vai parecer errada, mas funciona perfeitamente. Guarda isso. Mas primeiro, você precisa entender o que está realmente acontecendo quando você fala demais. Olha só, quando você sente aquela compulsão de falar, de se explicar, de preencher silêncios, isso não é sobre comunicação, é sobre controle. Ou melhor, é sobre a ilusão de controle. Você está tentando controlar o que a outra pessoa pensa de você, como ela te percebe, se ela concorda contigo, se ela te aprova, se ela te valida. E cada palavra extra que você adiciona é uma tentativa desesperada de manipular o resultado, de garantir que você seja visto de um jeito específico. Aqui está a verdade brutal que os estoicos entenderam há milênios. Você nunca vai controlar o que os outros pensam de você. Nunca. Não importa quantas palavras você use, quantas justificativas você dê, quantas vezes você repita seu ponto, a interpretação do outro está completamente fora do seu controle.
Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos da história, costumava dizer aos seus alunos: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Mas isso não é só um ditado bonitinho. É uma verdade psicológica profunda. Quando você fala demais, você está revelando suas inseguranças, mostrando suas cartas, criando vulnerabilidades, dando munição. Deixa eu te dar um exemplo concreto disso. Imagina 2 vendedores tentando te vender o mesmo carro. O primeiro passa 40 minutos te explicando cada detalhe técnico, cada recurso, cada razão pela qual aquele carro é incrível. Ele repete os benefícios, mostra gráficos, te bombardeia com informação. O segundo vendedor te mostra o carro, te deixa sentar dentro e simplesmente pergunta: quando você quer buscar? E fica em silêncio. Qual dos 2 te faz sentir mais pressionado? O primeiro. Qual dos 2 parece mais confiante no produto? O segundo. Qual dos 2 você provavelmente vai comprar? Exatamente. Pensa comigo. Quem tem mais poder numa negociação? A pessoa que fala sem parar explicando por que precisa daquilo, ou a pessoa que faz sua proposta e simplesmente fica em silêncio? A que fala sem parar está implorando. A que fica em silêncio está exigindo. E o mais louco, isso se aplica a tudo: relacionamentos, trabalho, conflitos, vendas, persuasão. Deixa eu ser brutalmente honesto contigo. Eu costumava ser a pessoa mais ansiosa em conversas. Numa discussão, eu sentia a necessidade física de me defender de cada crítica, de explicar cada detalhe, de garantir que a pessoa entendia meu ponto de vista. Eu lembro de uma vez, numa reunião de trabalho, eu falei por 15 minutos seguidos defendendo uma ideia. Usei dados, argumentos, exemplos. Quando terminei, meu chefe simplesmente disse: não, uma palavra, e destruiu 15 minutos de argumentação. Sabe o que aconteceu na próxima reunião? Eu mudei completamente a estratégia. Apresentei a ideia em 2 minutos, 3 pontos objetivos. E quando terminei, fiquei em silêncio. Houve 8 segundos de silêncio. 8. Parecia uma eternidade. Cada célula do meu corpo gritava: fala mais alguma coisa, explica melhor, justifica. Mas eu não falei nada, apenas mantive contato visual. Meu chefe olhou para mim e disse: interessante, quanto você precisa? A proposta foi aprovada, com um orçamento maior do que eu tinha pedido. O que mudou? Eu parei de tentar controlar o incontrolável. Parei de tentar forçar a pessoa a concordar. Simplesmente apresentei, confiei no que eu tinha dito e dei espaço para a decisão. E tem mais. Depois dessa reunião, meu chefe me chamou no corredor e disse algo que mudou minha perspectiva completamente. Você está mais confiante. Eu gostei. Ele não gostou do projeto. Ele gostou da minha postura, da minha clareza, do fato de eu não estar implorando por aprovação. E isso me fez perceber algo profundo. As pessoas não compram suas ideias. Elas compram sua convicção nessas ideias. E nada comunica falta de convicção mais rápido do que ficar se explicando sem parar. Agora vem a parte onde tudo faz sentido. Os estoicos tinham uma forma de ver comunicação que é radicalmente diferente do que te ensinaram. Princípio 1. Suas palavras têm valor apenas se forem escassas. Marco Aurélio escrevia no seu diário pessoal. Imagina, o imperador de Roma fazendo anotações para si mesmo. E uma das coisas que ele repetia constantemente era: pergunte-se antes de falar, isso precisa ser dito? Por mim? Agora, olha que poderoso, 3 filtros antes de abrir a boca. Isso precisa ser dito? A maioria das coisas que você quer falar não precisa. É ruído, é ansiedade disfarçada de comunicação. Por mim, mesmo que precise ser dito, você é a pessoa certa? Ou você está falando só para se sentir relevante? Agora, mesmo que precise ser dito por você, esse é o momento?
Ou você está falando por impulso? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, cala a boca. E aqui está a mágica. Quando você aplica esse filtro, você talvez fale 30% do que falava antes. E sabe o que acontece? As pessoas começam a te ouvir 300% mais. Porque tudo que sai da sua boca agora tem peso, tem intenção, tem propósito. Pensa nisso como economia de palavras. Se você gasta todas as suas palavras em coisas triviais, quando você realmente precisa falar algo importante, suas palavras não têm mais valor. Mas se você economiza, se você é seletivo, quando você finalmente abre a boca, é como se você estivesse sacando ouro do banco. Todo mundo para ver. Princípio 2. O silêncio é sua arma psicológica mais poderosa. Lembra que eu disse que ia te contar sobre a técnica de Epicteto? Aqui está. Epicteto ensinava o que eu chamo de pausa estratégica dos 5 segundos. Funciona assim. Quando alguém te faz uma pergunta, especialmente uma provocação ou crítica, você para. Conta até 5 mentalmente e só então responde. Por que isso é devastador? Primeiro, você tira a reatividade da equação. A maioria das pessoas responde no impulso e se arrepende depois. Você não. Segundo, você cria desconforto na outra pessoa. Esses 5 segundos de silêncio fazem o cérebro dela entrar em modo ansiedade. Por que ele não está respondendo? Eu falei algo errado? Ele está bravo? Terceiro, quando você finalmente fala, a pessoa está completamente focada em você. A atenção dela é total. Teste isso hoje. Na próxima conversa, quando alguém te perguntar algo, não responda imediatamente. Respira fundo. Conta até 5. Mantém contato visual. E só então responde. Você vai ver a diferença no rosto da pessoa. Mas tem um detalhe crucial aqui que a maioria das pessoas erra. O silêncio não pode ser vazio. Não pode ser aquele silêncio de quem não sabe o que dizer. Tem que ser o silêncio de quem está escolhendo suas palavras, de quem está processando, de quem tem controle. A diferença está no seu corpo. Se você fica tenso, olhando para o chão, mexendo nas mãos, o silêncio comunica fraqueza. Mas se você relaxa os ombros, mantém contato visual, respira calmamente, o silêncio comunica poder absoluto. Aliás, se isso está fazendo sentido até aqui, deixa um like agora. Porque esse tipo de conteúdo prático não é comum e o like me mostra que você quer mais disso. Princípio 3. Perguntas são mais poderosas que afirmações. Aqui está algo que vai mudar suas conversas completamente. Pare de dizer. Comece a perguntar. Sêneca, outro gigante do estoicismo, usava um método que chamava de dialética socrática. Basicamente, ele nunca tentava convencer ninguém de nada diretamente. Ele fazia perguntas que levavam a pessoa a convencer a si mesma. Imagina que alguém te critica no trabalho. Seu instinto? Se defender com 10 argumentos mostrando por que a crítica está errada. A abordagem estoica? Uma pergunta. Interessante. Você pode me dar um exemplo específico? 90% das vezes, a pessoa não tem um exemplo. A crítica era vaga, emocional. E agora ela está na defensiva, não você. Ou ela tem um exemplo. Ótimo. Agora você tem informação concreta para trabalhar. E você não precisou se justificar. Outro exemplo. Alguém te provoca. Você nunca faz nada certo. Resposta reativa errada. Como assim? Eu faço um monte de coisa certa. Lembra quando eu... E lista 15 coisas. Resposta estoica poderosa. O que especificamente eu poderia ter feito diferente? E silêncio. Viu a diferença? Uma te coloca como suplicante, a outra te coloca como juiz. E aqui está o truque psicológico por trás disso. Quando você faz uma pergunta, você transfere o ônus da prova. A pessoa que estava te atacando agora precisa justificar o ataque dela.
Você virou o jogo sem entrar na briga. É como judô verbal. Você usa a força do ataque da pessoa contra ela mesma. Ela vem com agressão. Você redireciona com uma pergunta e, de repente, ela está se defendendo. Não você. Agora, deixa eu te mostrar a diferença brutal entre essas duas abordagens em situações reais. Situação 1. Entrevista de emprego. Candidato A que fala demais. Eu sou muito dedicado, pontual, proativo, trabalho bem em equipe, mas também independente. Sou criativo, mas também analítico. Tenho experiência em Excel, PowerPoint, gestão de projetos. Já trabalhei em 5 empresas diferentes, onde sempre fui reconhecido. E continua por 3 minutos. Candidato B estoico. Nos últimos 2 anos, aumentei a eficiência da equipe em 40%. Posso te mostrar como fiz isso em 3 passos. Silêncio. O candidato A está desesperado por aprovação. O B está oferecendo valor. E tem mais. O candidato A não deixou espaço para o entrevistador fazer perguntas. Ele monopolizou a conversa. O entrevistador saiu dali exausto e sem ter conectado com o candidato. O candidato B criou curiosidade. 40%? Como? 3 passos? Quais? O entrevistador agora quer saber mais. Ele está engajado. E quando ele faz perguntas, o candidato B responde de forma concisa, criando mais curiosidade, mantendo controle total da conversa. Situação 2. Conflito no relacionamento. Parceiro ou parceira diz: "Você nunca me escuta." Resposta reativa: "Como assim eu nunca te escuto? Eu sempre escuto. Ontem mesmo eu te escutei falar sobre aquele problema no trabalho por 1 hora. E semana passada eu, defensiva por 5 minutos, situação escala." Resposta estoica: 5 segundos de silêncio. "Você tem razão. Me conta mais sobre isso." Pausa. Escuta. O que acontece? A primeira resposta valida a acusação pela defensividade. A segunda desarma completamente porque você não entrou no jogo. Aqui está o que muita gente não entende sobre conflitos. Quando alguém te acusa de algo, especialmente em relacionamentos, 90% das vezes não é sobre o que foi dito. É sobre como a pessoa está se sentindo. "Você nunca me escuta" não significa literalmente que você nunca escuta. Significa eu estou me sentindo ignorada agora. Quando você se defende com fatos, você está ignorando o sentimento, provando o ponto da pessoa. Mas quando você valida primeiro, quando você cria espaço para o sentimento ser expressado, a pessoa se acalma. E aí, depois que ela se sente ouvida, vocês podem ter uma conversa racional sobre o que realmente aconteceu. Situação 3. Negociação salarial. Você faz sua proposta. Com base no meu desempenho e nas médias de mercado, acredito que determinado valor seria justo. 90% das pessoas começam a se justificar. Porque eu fiz isso, aquilo, trabalhei tanto, mereço porque... Cada palavra diminui seu poder de negociação. Abordagem estoica. Silêncio absoluto. Você fez sua proposta. Agora é com eles. Quem falar primeiro, perde. Eu já fiz isso 4 vezes. Em todas, após 10 a 20 segundos de silêncio constrangedor, a outra pessoa ou aceita ou faz uma contraproposta melhor do que eu esperava. Por quê? Porque o silêncio é insuportável. E quem aguenta o silêncio controla a negociação. E deixa eu te contar sobre a 4ª vez que fiz isso, porque foi a mais intensa. Eu estava negociando um projeto freelance. Fiz minha proposta de valor e fiquei em silêncio. O cliente ficou me olhando. Eu mantive contato visual. 15 segundos, 20, 30... Meu coração estava acelerado, mas eu não deixei transparecer. No segundo 35, ele disse: "Tudo bem, fechado." Depois,
Meses depois, quando já tínhamos uma relação mais próxima, eu perguntei por que ele aceitou tão rápido. Ele riu e disse: porque você foi o primeiro freelancer que não ficou se vendendo para mim. Você sabia seu valor. Isso me impressionou. Tem mais uma situação que eu preciso te contar. É sobre uma reunião familiar onde eu apliquei isso e mudou completamente a dinâmica de anos. Todo ano, Natal na casa da minha mãe. E todo ano, meu tio começa com provocações políticas. Ele sabe que eu penso diferente e ele adora me cutucar para começar uma discussão. Anos anteriores, eu mordia a isca, 40 minutos de discussão acalorada que terminava com todo mundo desconfortável e nenhuma mente mudada. Ano passado, eu apliquei o estoicismo. Ele fez a provocação usual. Eu olhei para ele, respirei fundo e disse: interessante perspectiva. E voltei a comer. Silêncio de 5 segundos. Ele esperava briga. Não teve. Ele tentou de novo. Eu só disse, e continuei comendo. Sabe o que aconteceu? Ele parou, porque a graça dele era a reação. Sem reação, sem jogo. E no final da noite, minha mãe me agradeceu por não entrar na briga. Meu tio, curiosamente, veio falar comigo sobre futebol, sem provocações. Mas tem um detalhe dessa história que mudou tudo para mim. 2 semanas depois, minha mãe me ligou. Ela disse que meu tio tinha comentado com ela. Seu filho amadureceu. Ele não entra mais em qualquer briga, viu? Ele interpretou meu silêncio não como fraqueza, mas como maturidade, como força. Eu ganhei o respeito dele exatamente por não ter entrado no jogo dele. E isso me ensinou algo profundo. Você não precisa vencer cada argumento. Às vezes, a vitória é simplesmente não jogar. Agora vem a parte que separa quem só assiste de quem transforma. Eu vou te dar 4 desafios práticos. Você não precisa fazer todos. Escolhe um e aplica nos próximos 7 dias. Desafio 1. O filtro dos 5 segundos. Pelos próximos 3 dias, toda vez que alguém te fizer uma pergunta ou comentário, pausa. Conta até 5 mentalmente. Respira. Só então responde. Vai ser desconfortável no começo. Seu cérebro vai gritar, responde logo, ignora, conta até 5. Depois de 3 dias, volta aqui e comenta. Dia 3, concluído. Quero saber quantos realmente fazem. Desafio 2, a regra 3 para 1. Durante 7 dias, em toda conversa que você tiver, faça pelo menos 3 perguntas antes de dar uma opinião. Isso vai contra todo o seu instinto. Você vai querer falar, contar sua história, dar seu ponto de vista. Resiste. Pergunta primeiro. Como assim? O que te fez pensar isso? Conta mais sobre isso. Você vai descobrir 2 coisas. As pessoas vão te achar a pessoa mais interessante que já conheceram. Irônico, né? Quando você finalmente fala, todo mundo para tudo para escutar. Desafio 3. O exercício do silêncio consciente. Identifica uma pessoa na sua vida que sempre te tira do sério. Nos próximos 7 dias, quando essa pessoa te provocar, você não morde a isca. Respira, responde com 3 palavras no máximo e sai da situação. Comenta aqui, pessoa identificada. Depois volta em 7 dias e conta o resultado. Desafio 4. O Jornal da Palavra. Durante 7 dias, no final de cada dia, escreve 3 coisas. Uma coisa que você disse e se arrependeu. Uma coisa que você não disse e ficou feliz por isso. Uma pergunta que você fez que gerou uma resposta interessante. Esse exercício não é sobre ser perfeito, é sobre criar consciência. Quando você presta atenção nos seus padrões de fala, você naturalmente começa a mudá-los. E deixa eu te dar uma dica extra para esse último desafio. Depois de 7 dias, olha para o seu jornal e procura padrões. Você tende a falar demais quando está nervoso, quando está com pessoas específicas, em situações específicas. Esses padrões são ouro.
Porque uma vez que você os identifica, você pode trabalhar neles de forma direcionada. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa identificar uma situação específica e trabalhar nela. Olha, deixa eu ser direto contigo. O que eu te mostrei aqui não é sobre virar um robô que não fala. Não é sobre ser frio ou distante. Não é sobre manipulação. É sobre domínio. Domínio de si mesmo. Porque quando você para de desperdiçar palavras tentando controlar o que os outros pensam, quando você para de se justificar compulsivamente, quando você entende que o silêncio é poder, você finalmente fica livre. Livre da ansiedade social, livre da necessidade de aprovação constante, livre da compulsão de encher cada segundo de silêncio com ruído. E sabe o que é mais louco? As pessoas começam a te respeitar mais, não porque você está tentando ser respeitado, mas porque você parou de implorar por respeito através de palavras desnecessárias. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de sua época, escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. As palavras dos outros, as opiniões dos outros, as reações dos outros, você nunca vai controlar. Mas suas palavras, seu silêncio, suas respostas, isso é 100% seu. E quando você domina isso, quando você escolhe cada palavra com intenção e abraça o silêncio sem medo, você se torna impossível de ignorar. Porque todo mundo está gritando. E você está sussurrando. E sussurros bem colocados são mais poderosos que gritos desesperados. Pensa nisso. Em um mundo onde todo mundo está competindo por atenção, onde todo mundo está falando por cima dos outros, onde as redes sociais nos treinaram a sempre ter uma opinião imediata sobre tudo, a pessoa que escolhe suas palavras com cuidado, que abraça o silêncio, que fala apenas quando tem algo valioso a dizer, essa pessoa se destaca como um farol no meio da neblina. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser fiel a si mesmo. É sobre ter integridade entre o que você pensa, o que você sente e o que você diz. Então aqui está meu desafio final para você. Pelos próximos 7 dias, aplica pelo menos um dos exercícios que eu te dei. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser todos, só precisa começar. E quando você fizer isso, volta aqui e comenta. Dia 1. Qual desafio você escolheu? Eu vou acompanhar, vou responder. E vamos construir uma comunidade de pessoas que entendem que menos é mais, que silêncio é poder, que dominar conversas não é sobre falar mais, é sobre falar melhor. Se esse vídeo mudou algo em você, se você sente que isso pode transformar como você se comunica, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre como aplicar filosofia estoica na vida real. Não teoria vazia, estratégias práticas que você pode usar hoje. E se você quer ir mais fundo, se você quer realmente dominar não só a comunicação, mas todos os aspectos da sua vida usando princípios estoicos, confere a playlist completa sobre estoicismo aplicado.